que envolvem, inclusive as mudanças do marco regulatório, é o assunto que nós vamos discutir agora com a colega analista de receita, analista de tributos e finanças da Confederação Nacional de Municípios, a Thalita Alves de Jesus. Bom dia, Thalita. Bom dia, Eudes. Tudo bom? Tudo bem. Olha, para começar aqui para os nossos ouvintes, nós gostaríamos de saber, a CNM esteve recentemente, no dia de ontem, junto com o relator da comissão do projeto de lei que está se discutindo aí, buscando levar também os passos, as informações, os interesses dos nossos municípios em relação à mudança aí do marco regulatório da mineração. O que a Thalita, você pode nos dizer o que está sendo preparado pelos municípios, qual é o posicionamento da Confederação, né, dos nossos municípios, em relação ao marco regulatório? Então, nossa reunião ontem foi bem positiva, o relator da matéria nos recebeu e também recebeu a nossa apresentação de todos os pontos que a CNM entende como importante para os municípios. Então, nós levamos, por exemplo, demandas que falam do aumento, da redefinição das alíquotas, né, da CEFEM, vai passar de 3, vai para 4, né, vai variar de acordo com os grupos lá de minérios. Nós também levamos para eles a questão da mudança da base de cálculo. Uma outra coisa que foi levada, que nós achamos como interessante para os municípios, é a criação de um comitê gestor de fiscalização da CEFEM. Nós sabemos que os municípios são os entes que mais recebem, mas que têm pouca autonomia para fiscalizar, né? A própria Constituição já diz que os municípios e os estados poderiam fazer essas fiscalizações, mas no documento, na lei, hoje no decreto-lei, né, que é de 67, antes ainda da Constituição, não previa nenhuma autonomia para os municípios para eles efetivamente fiscalizarem. Né, e o que nós entendemos que é importante é estar expresso nesse novo código a questão da autonomia, do poder do município em fiscalizar, que é algo natural, ele está sendo impactado, a coisa está acontecendo dentro do território deles, eles recebem a maior parte daquele recurso, então eles têm então que participar realmente com afinco na fiscalização, poder receber documentações diretas e não pelo DNPM ou através de convênio. E nós entendemos que o conselho, o comitê gestor, se for criado mesmo a partir dessa sugestão que nós colocamos, ele vai trazer os municípios para essas discussões. Claro. Né? Então, os municípios não vão ficar à margem, eles vão estar, na verdade, totalmente integrados no processo. Né? E uma outra coisa que nós colocamos lá é que nós entendemos que existem municípios que não são mineradores, não são produtores, mas que são indiretamente ou diretamente impactados por aquela mineração. Né? Então, o que foi pensado, até por causa do próprio aumento da CEFEM, que não vai trazer perdas de receita, perdas na CEFEM para os municípios que hoje já recebem, é trazer aí pelo menos 10% do total das receitas da CEFEM para esses municípios que são afetados pela atividade de mineração. Ou porque eles são cortados por alguma infraestrutura de transporte, ou por embarque e desembarque dessas substâncias minerais, ou alguma outra coisa que permita que eles sejam impactados lá no município pelo transporte ou outra situação dessa mineração. Thalita, em relação à questão da fiscalização, como é que ela é hoje? Como é que os municípios podem trabalhar, se eles podem, né? E qual é a ideia da Confederação e dos municípios nessa mudança, nessa participação mais ampliada da fiscalização? Qual é o objetivo? Obviamente que o objetivo deve ser garantir que o município está ali mais perto, né? Possa fiscalizar melhor, afinal tem interesse na receita, mas como é que vai se construir isso? Para mostrar como é hoje primeiro, né? Hoje, os municípios fazem por convênio, né? A ideia, pelo menos o que o relator apresentou lá, é que eles ainda teriam o poder de fiscalização por convênio. Era isso que nós queríamos tirar, mas pelo visto vai manter.
Hoje o convênio é feito junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, né? Só que nós sabemos que é um convênio com um departamento que não tem nenhuma infraestrutura. Ele não consegue atender, né, as necessidades dos municípios e, às vezes, nem das próprias mineradoras. O que eles precisam, eles também não conseguem dar suporte. Então, fica um convênio hoje disfuncional. A ideia seria, a partir de uma reestrutura do departamento, que poderia virar agência ou não, essa discussão ainda está sendo tratada pelo relator. Ele entende que talvez não tenha a necessidade de mudança para agência, mas uma reestruturação do departamento. Então, se houver essa reestruturação, com certeza ou talvez, né, esse convênio possa ficar um pouco mais efetivo, as coisas vão caminhar. Mas isso ainda depende de como vai estar definida essa reestruturação. Nós entendemos que mesmo com a reestruturação, o departamento não vai ter perna para atender a todos os municípios e seus interesses próprios, né? Claro. Então, a ideia da fiscalização é, criar um comitê gestor que permita que essas questões de fiscalização sejam ali dentro discutidas e disseminadas para os municípios. Desde que, é claro, tenha a participação de representantes dos municípios ali dentro que conheçam, que são técnicos na área da fiscalização da CEFEM. E aí nós entendemos que talvez esse convênio, se ficar convênio mesmo, vai ser mais efetivo a partir da existência desse comitê gestor que vai regulamentar, que vai propor diretrizes, que vai, inclusive, quem sabe, propor passos para essa fiscalização, porque tem municípios que talvez nunca fiscalizaram, porque eles conhecem como é que é essa fiscalização. Claro. Então, nós podemos nos utilizar de boas práticas de fiscalização do que já acontece hoje, aproveitar documentos que nós podemos, por exemplo, padronizar para esses municípios de alguma forma, se utilizarem desses papéis de trabalho para atuar lá na frente como uma direção. Então, a ideia pode manter-se o convênio desde que dentro do comitê gestor a gente consiga reestruturar as informações de fiscalização em si. 11h58, você está na Rádio dos Municípios, programa Tributo em Revista. Nós falamos ao vivo com a analista técnica, analista de receitas da Confederação Nacional de Municípios, Thalita Alves de Jesus, que fala sobre as alternativas e discussões para o marco regulatório da mineração, papel dos nossos municípios lá. Esse comitê gestor, Thalita, ele vai ter um papel importante, né? E também ele se torna importante pela participação agora dos municípios, participando também, envolvidos também, seus representantes, nas questões decisórias de fiscalização, de para onde vai a mineração, né, todo esse processo. Mas qual é hoje o papel também de arrecadação? Qual é o tamanho da arrecadação dos royalties da mineração no Brasil, especificamente dos minérios aí, tirando, nós vamos deixar de lado aí os de mar, né, mineração do petróleo, que tem uma outra linha de raciocínio e de legislação, mas a mineração de forma geral, qual é hoje da CEFEM a arrecadação? Olha, para os municípios, por exemplo, eu vou pegar uma base que eu tenho de 2015, né, porque 2016 ainda estamos em maio e não temos o ano fechado. Sim, claro. A receita, se eu for te falar de 2014 para cá, ela tem caído, né, da mineração. Mas em 2015, só dos municípios, só 65% dos municípios foi distribuído em um torno de 971 milhões, tá? Só dos 65% que cabe aos municípios. Para os estados, que é 23% do total, foi 343 milhões. E para a União, 179 milhões. Então, dá em torno assim, de 1 bi 400, 1 bi 500 de distribuição nacional. Sim. Essa queda que ocorreu de 2014 para cá é em relação até da própria economia, das commodities, né? Mas que logo à frente a gente possa ter um novo incremento, até com a participação mais próxima dos municípios. Esse, assim como outros tributos que os municípios passaram a entrar e também tiveram uma relevância no seu crescimento de arrecadação, a CEFEM parece algo que está caindo de maduro, né, e que efetivamente a CNM faz um papel importante, aí, a doutora também nesse encaminhamento,
encaminhamento, né, no sentido de que isso é uma fonte de receita, os municípios estão aí em grande dificuldade e aí parece haver um lastro muito grande, um espaço ainda muito grande para crescer. Deve haver uma grande sonegação, uma grande desvio desse processo na área da mineração aí. E os municípios, quais são as regiões do nosso país mais beneficiadas com os royalties da mineração? Minas Gerais, né? Minas Gerais já tem um nome aí que se volta para a mineração. O estado do Pará também, ali Parauapebas, é um município que recebe muito da CEFEM. Eu não tenho como te dizer agora qual é o percentual de toda a arrecadação que eles recebem, mas com certeza municípios de Minas e municípios do Pará são os que mais recebem, por causa da mineração de ferro, que hoje é quase 70% de toda a arrecadação, de toda a mineração do país, né, e que traz mais retorno na arrecadação é a mineração de ferro. Sim. E você estava colocando com relação à queda da arrecadação da CEFEM, né, a ideia de redefinir a alíquota é justamente porque nós valorizamos, ou pelo menos a nossa legislação que determina essas alíquotas, valoriza pouco o minério brasileiro. Se a gente fosse pegar uma base internacional de alíquotas de minérios extraídos em outros países, a gente tem que o Brasil é uma das alíquotas mais baixas desses minérios que nós extraímos aqui. Então, a exportação é barata no caso, os outros países compram muito barato do país, sim, né? E aí a nossa exploração acaba que a valorização do nosso minério é baixa, porque as nossas legislações não favorecem, né? Então a ideia não é, inclusive inicialmente a CNM teria sugerido uma alíquota de 6%, né, para os minérios hoje, mas infelizmente vai ficar 4%, isso já está definido no relatório do relator. Portanto, algumas coisas assim já estão definidas que ele já nos afirmou que está no relatório dele, que é essa questão da redefinição, a mudança da base de cálculo, que passa do líquido para o bruto, a questão da participação dos municípios impactados, isso também já está lá, e dentro do Conselho Nacional de Política Mineral, que é um órgão que está sendo criado agora, também está a inclusão de municípios lá para discutir nesse conselho diretrizes e outras questões que serão de responsabilidade do conselho. Ok. Aí, algumas coisas novas nós apresentamos, que é essa questão do comitê gestor, né, que é algo novo que ele não tinha ainda analisado por esse lado que nós apresentamos, a necessidade de ter um conselho, e também até expomos que a CNM tem bons exemplos de construções em conselhos. Nós temos o Conselho do Simples, nós temos o do ITR, tem Concidades, tem outros grupos que nós achamos, entendemos que funcionam bem. Sim. E talvez esse comitê dentro da questão da mineração também seria importante. Uma outra coisa que nós apresentamos também, só para finalizar, o que realmente a gente acrescentou, é a questão da taxa de fiscalização. Eles estão criando isso, e bônus de assinatura, bônus de descoberta, mas não estão partilhando com ninguém, só é da União. E nós entendemos que se o município terá autonomia para fiscalizar, e através até do convênio, hoje já existente, pode fiscalizar, mesmo que com suas dificuldades de, às vezes, infraestrutura e acesso ao DNPM, sim, tem o convênio. Então está fazendo de alguma forma a fiscalização. E não recebe nada dessa taxa de fiscalização. Sim. Então nós entendemos que tudo que faz parte da exploração mineral, que é resultado dessa exploração, tem que ser partilhada. E foi isso que nós apresentamos ontem. Perfeito. Doutora Thalita, 12h04, estamos ao vivo. Você que segue conectado conosco na Rádio dos Municípios, e se não pode acompanhar agora, né, também pode olhar depois nas nossas reprises ao longo do dia, ou lá no site radiodosmunicípios.com.br, entrevista com Thalita Alves de Jesus, da Confederação Nacional de Municípios, tratando especificamente aqui das questões que envolvem o marco regulatório da mineração e os passos, aí, os papéis dos nossos municípios nesse sentido. Eu acho que um dos pontos importantes
importantes citados aqui, doutora, é em relação também, a alíquota não vai a 6, vai a 4, mas a mudança da base de cálculo, né, para o preço de venda, preço de mercado, isso foi bastante importante. Essa luta é uma grande vitória dos municípios também para aumentar a mudança do valor, não ser mais o custo, mas a base, se isso aí for aprovado. E quais são, para nós finalizarmos, eu gostaria de saber da doutora Thalita, quais são os passos que nós devemos encaminhar daqui para frente agora, quais são as perspectivas, os caminhos para que os nossos municípios se mobilizem, se estruturem e passem a enxergar também, conhecer um pouquinho mais sobre esse aspecto da CEFEM e o papel dessa nova, dessa importante fonte de receita a médio prazo, né, que nós precisamos também trabalhar e desenvolver no conjunto dos nossos municípios. O que nós conversamos ontem com o relator e pedimos para ele uma posição de como está essa tramitação, o que vai acontecer para os próximos dias. E ele falou que a matéria, que o relatório dele, que já está quase pronto, ele só iria analisar mais essas opções que nós colocamos, essas sugestões, é que ele poderia tanto entrar na semana que vem em pauta, e ele vai direto para o plenário, ou daqui 6 meses, né? Mas que nós precisaríamos mobilizar os deputados para que eles coloquem logo essa matéria pela importância dela para os municípios, pela importância dela para o país, porque ela redefine outras questões também, não só de CEFEM, ela define questões relativas ao meio ambiente, à segurança das cidades com relação a essas minerações. Então, é uma questão social também, não é só econômica, né? E aí o que ele apontou é que pode sair agora ou depois, mas que a gente teria que mobilizar os nossos deputados para que a matéria entre em pauta. E aí, é claro, dependendo do que ele vai apresentar em relatório, nós com certeza vamos mobilizar todos para apoiar esse projeto, né? Agora, se tiver algumas coisas que para nós ainda vai interferir nos municípios ou na autonomia deles, nós vamos ter que trabalhar para que essa redaçãozinha em si seja alterada, mas pelo que nós vimos lá da sensibilidade do relator, é possível que tudo que nós apresentamos seja incluído na matéria e, com certeza, nós vamos trabalhar para que ela seja integralmente aprovada. Mas, por enquanto, o que nós temos que fazer como municípios, como cidadãos, é que essa matéria entre em pauta o quanto antes. Com certeza ainda vai dar pano para manga, porque nós temos muitas mineradoras aí em cima desse projeto, claro, com certeza segurando tudo que está sendo encaminhado, e a gente vai precisar passar por essa grande muralha, né? Claro. Que é bem grande. Então, com certeza não vai ser um projeto discutido em poucos dias. Ele vai, com certeza, seguir aí, se for o caso, até o final do ano em discussões. Sem dúvida. Mas temos que iniciar a discussão e passar também a fazer a devida pressão aí às entidades, os nossos municípios, setores que estão com tanta dificuldade de produzir novas receitas. Precisamos avançar também nesse sentido aí, onde há espaço, onde há em um setor que não atinge diretamente o nosso cidadão, que é a mineração. 12h09. Muito obrigado, doutora Thalita Alves de Jesus, analista técnica da Confederação Nacional de Municípios. Muito obrigado mais uma vez. Vamos voltar a falar sobre esse assunto mais vezes aqui na Rádio dos Municípios e contamos com a sua participação. Muito obrigado mais uma vez, Thalita. Com certeza. Obrigada, viu, Eudes? Até a próxima. Isso. Tchau, tchau. Um abraço.